Imagine acordar amanhã no corpo de uma pessoa que você odeia. Seus olhos são os olhos dela, suas mãos são as mãos dela e você precisa viver o dia todo enxergando o mundo do jeito que ela enxerga. Parece um pesadelo, né? Mas se fosse exatamente isso que você precisava para finalmente entender essa pessoa. Essa é a premissa de Como Mágica, a nova animação da Netflix. Se você curte uma história com magia, confusão e bichos incríveis, se prepara que a gente vai contar o que tudo isso tem a ver com o mundo real. Se você prestou atenção nas aulas de português, não foi o meu caso, talvez você lembre da sua professora explicando em algum momento o que é uma fábula. Se você não lembra, a gente vai te explicar rapidinho, o pessoal dos youtubers me relembrou. Fábulas são narrativas fictícias, protagonizadas por animais com características humanas. Geralmente tem o objetivo de ensinar algo importante, né? Basta lembrar do famoso exemplo da fábula da lebre e a tartaruga. No filme de hoje, a gente vai ver algo que é mais ou menos nessa pegada. Como Mágica, o novo filme da Netflix, a gente acompanha o universo do Vale, um ecossistema selvagem habitado por criaturas fantásticas. Em especial, vemos Oli, que vive uma vida isolada das outras espécies, assim como todo Puku, até que após um dia de muitas reviravoltas, ele conhece Eve, uma ave javan. Ambos são inimigos naturais e vivem brigando por comida e território. Só que em um toque de mágica e do destino, o pior acontece. Eles têm seus corpos trocados, precisando superar suas diferenças a fim de sobreviver nessa aventura. Por mais que na tela pareça apenas animais, o filme utiliza essa representação para tratar sobre relacionamentos que são bem humanos. Antes de trocarem de corpo, Oli e Eve se odiavam, enxergavam um ao outro apenas como competidores pelo mesmo tipo de alimento. Mas após serem forçados a ficar na pele um do outro, algo mudou. Oli descobriu as dificuldades de ser uma ave e Eve entendeu o peso de ser um puku. A história leva o significado de empatia ao pé da letra. Mas sabe qual é a maior mudança no relacionamento entre eles? Comunicação. Gente, esse é um segredo para todo tipo de relacionamento. Comunicação. Os pods conferiam o poder de entender todo tipo de animal no vale. Ambos puderam se conhecer de verdade e serem vulneráveis. Oli viu que os Javan não eram os vilões, eles só queriam sobreviver. Já Eve descobriu uma realidade que ela não fazia ideia e que a sua espécie estava quase levando os pukus à extinção. Na vida real já é um pouco diferente, né? Não tem como num passo de mágica a gente se colocar literalmente no lugar da pessoa para vivenciar essa experiência. Mas a Bíblia tem muitas orientações e dicas para que a gente possa viver essa comunicação e esses relacionamentos. A Bíblia diz em Tiago 1,19 o seguinte, ó: sejam rápidos a ouvir, tardios ou demorem para falar e tardios para se irar. No mundo real, o que não falta são maneiras de atacar os outros. Nós criamos brigas na escola, julgamos quem nós não conhecemos, cancelamos pessoas na internet ou fazemos comentários maldosos, sem nem mesmo saber nada sobre essas pessoas. E tudo isso é completamente o oposto do que Jesus ensinou. Olha o que ele fala aqui em Mateus 7,12, ó. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas, né? Acrescentando até um pouco aqui, Jesus vai falar que a lei toda se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Cara, quando a gente tem esse tipo de postura, não tem nada a ver. No final das contas, é disso que nós temos que lembrar todos os dias. Sem o amor ao próximo, todo o resto é inútil. E podemos ver isso muito claro na vida de Jesus. Olha só em Marcos o que mostra para nós. Um leproso aproximou-se dele, Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero que seja purificado. Antes de curar, Jesus teve compaixão do leproso. Compaixão significa sentir a dor do outro e a partir disso ter um impulso para agir, para ajudar, para trazer justiça àquela situação. Não é por pena, é muito mais profundo do que isso. Então, para Jesus agir em amor e curá-lo, ele primeiro precisou se identificar. Lembra que Jesus ele encarna como ser humano? Isso fez com que ele aprendesse, na verdade não aprendesse, mas vivesse de uma forma muito profunda e se identificasse com a gente e entendesse a dor do próximo, se colocando no nosso lugar. Dessa maneira, Jesus estabelece um padrão de agir, de comportamento pra gente. Precisamos ser capazes de nos colocar no lugar do próximo, sentir compaixão e agir em amor. Falando em compaixão,
você tem chance de exercer não só compaixão, mas amor por nós, curtindo esse vídeo agora, nos seguindo, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando com alguém, entendeu? Pode parecer uma coisa muito boba, mas, faz muita diferença quando você apoia o nosso projeto. O lema dos Pucus é se esconder hoje para viver amanhã. Tipo, mano, a vida é a sobrevivência. Oli é o completo oposto disso. Quando filhote, ele era super curioso, aventureiro e queria descobrir o que havia fora da sua ilha. Por mais que os pais dele o alertassem dos perigos do mundo, Oli continuava vivendo sendo altruísta. Até que um dia, Oli viu que ajudar alguém trouxe consequências super negativas. Oli viu que nem sempre as boas ações são recompensadas. Depois do trauma, ele fechou seu coração e passou a agir de maneira cínica, sem confiar nos outros, uma pessoa completamente autocentrada. Você tenta ser um cara legal, ajuda alguém a estudar, sei lá, defende alguém que tá sofrendo bullying, você simplesmente tenta fazer a coisa certa na sua casa ou na escola. Aí você pensa, o que eu tô ganhando em troca disso? Uma bronca injusta, alguém pegando no seu pé, alguém rindo da sua cara. A boa notícia é que a Bíblia entende perfeitamente essa nossa frustração. Olha o que fala em Gálatas 6:9. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. O apóstolo Paulo está dizendo que a gente não pode cansar de fazer o bem. É porque ele sabia, assim, que fazer o bem às vezes é cansativo. E mesmo assim, na segunda parte do versículo está ali, que se nós lembrarmos que o motivo de fazer o certo não é ter recompensa, ter uma fama, as pessoas retribuírem de alguma forma, mas sim porque é a vontade de Deus. Então a gente não vai desanimar. Oli precisou de magia para ele lembrar quem ele era de verdade. Nós só precisamos de uma coisa, um relacionamento íntimo e real com Jesus. Nossa mensagem para você é que não se canse de fazer o bem. Muitas vezes você pode pensar, mano, não vale a pena, você é louco, não dá. Mas compensa e no tempo certo, Deus que te vê, ele te recompensará. Falando um pouco sobre o filme em si, Como Mágica foi dirigido pelo diretor Nathan Greno, famoso por Enrolados, aquele filme de 2010 sobre a Rapunzel e tal, dublagem do Luciano Huck, que você que é pré-adolescente faz ideia de quem é, mas o seu pai só não sabe. A animação é muito bonita e bem original, e quando a gente pensa no que está acontecendo hoje, desde Aranhaverso e outras formas de animação e de uma estética, uma linguagem diferente, tá sendo bem desafiador você ser original num mundo cheio de tantas referências e por aí vai. A história dinâmica não é rápida demais, permitindo que quem assiste possa absorver de fato os temas mais complexos da obra com mais profundidade. Por mais que a ideia de trocar de corpos não seja algo novo em Hollywood, isso já aconteceu em outros filmes, como A Sexta-feira Muito Louca e por aí vai, isso com certeza não enfraquece, o que é perfeito para assistir no final de semana junto com a sua família, com amigos e contando com toques de humor, com alguns plot twists no meio da história, alguns um pouco óbvios, com outros que só quem viu o filme vai saber. Nós, como equipe Z, nós demos 4 Zs para a animação Como Mágica da Netflix. E se você quer continuar assistindo animações que falem de temas relacionados com o que a gente falou hoje, assiste Super Mario Bros, o filme, o primeiro. Inclusive a gente já fez um vídeo sobre o segundo Mario Galaxy. Temos uma crítica que vai aparecer aqui em cima, nunca sei que lado que é. Aqui, ó. Meu editor falou que é aqui, ó. Clica aqui, caramba. E Zootopia 1 e 2, que também vai falar sobre lidar com o diferente e tudo mais, animais que falam, fábulas. E pra fechar, um dos meus favoritos, Wall-E, que é sobre um robozinho bem fofinho. E você com certeza não vai se arrepender de assistir todos esses filmes que nós estamos indicando. Esse foi mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já assistiu Como Mágica. E até o próximo vídeo.